Fala, apaixonáticos e demais cinespectadores, vocês gostam do Martin McDonagh? Então fiquem aí que já vamos conversar sobre o mais novo filme dele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, hoje vamos conversar sobre o grande vencedor da premiação do Globo de Ouro que ocorreu no domingo passado, 3 Anúncios para um Crime, ou 3 Billboards Outside of Ebbing, Missouri, o mais um filme dirigido e roteirizado por Martin McDonagh, estando agora Sam Rockwell, Frances McDormand e Woody Harrelson. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um apaixonático, uma apaixonática, venha fazer parte da crítica. Então, 3 Anúncios para um Crime acompanha a história da Mildred, uma mulher que fica frustrada após a morte da sua filha não ser resolvida pela polícia e resolve fazer 3 outdoors ali fora da cidade que ela mora em protesto ao trabalho dos policiais. Esse filme aqui é dirigido pelo Martin McDonagh, como eu já citei, que é um diretor que eu sou muito fã realmente, eu sou inclusive um hipster do Martin McDonagh, comecei a acompanhar o trabalho desse diretor em 2006 com o curta Six Shooter, que ganhou o Oscar. Então realmente acompanho o trabalho dele há muito tempo e sou muito fã, inclusive, do filme dele In Bruges, Na Mira do Chefe, que tá até na camisa do canal. Então realmente eu sou um cara que gosta bastante desse diretor aqui. Inclusive, eu não sei se eu avisei, mas a camisa do canal tá em promoção lá no Mercado Livre, então o link tá aqui na descrição, ela tá em preço de custo pelas últimas unidades da camisa aí que eu quero só acabar com o meu estoque, então passem lá. Mas enfim, porque esse diretor tem um estilo muito único, ele tem um estilo muito original, muito autoral. Todos os seus filmes têm uma pegada um pouco mais escura, assim, na questão de humor negro, na questão de humor satírico. Uma questão de comentário mais ácido sobre diversos problemas dentro da sociedade, algumas questões de personagens ambíguos e tal. E isso é jogado dentro de situações absurdistas e com uma ação que é muito estilizada, uma filmagem que é muito estilizada, que utiliza de vários recursos de tomadas que geralmente duram um pouco mais de tempo do que você esperaria, afetando um pouco o ritmo do filme, cortes bem alternados entre diversos personagens, nos dando aí uma relação entre eles direta. Situações em que o ambiente está sendo manipulado sem a percepção do personagem, e tudo isso aqui está presente dentro desse filme 3 Anúncios para um Crime, que tem muito a marca do Martin McDonagh, mas diferentemente dos seus outros filmes, esse aqui é muito mais emocional, ele é muito mais tocante, e tem uma mensagem um pouco mais profunda que envolve amor e compaixão e perdão, e realmente eu fiquei surpreendido pela presença desses elementos. Os outros 2 filmes do Martin McDonagh não tem tanto isso bem aflorado, apesar de ter alguns elementos nesse sentido também, mas aqui o diretor, além de fazer todo o trabalho que ele faz costumeiramente, de câmera fazendo um trabalho de história visualmente, ao invés de contar com cenas explicativas, um diálogo que é bem sarcástico, cheio de humor, ele tem diversos momentos muito emocionais e diversos personagens que você consegue se apegar. Assim, não tem um protagonista muito bem definido moralmente aqui. O protagonista é uma mera convenção de roteiro, assim, não é a pessoa que tá lá moralmente justificada, etc e tal. Tem várias visões da Mildred que são meio assim, duvidosas. Assim como tem várias visões do personagem interpretado pelo Sam Rockwell, o Dixon, que são completamente repugnantes, e depois ele tem um arco de redenção. Então eu achei isso muito interessante aqui no filme 3 Anúncios para um Crime, que ele traz uma perspectiva muito fresca sobre diversos problemas que a gente acompanha na nossa sociedade, e de uma forma sem ser muito moralista, sem ser muito chato e marretando a mensagem, sem ser realmente uma propaganda, entendeu? É um negócio muito mais puro, muito mais autêntico, pelo menos na minha visão. E isso é super auxiliado pelas atuações desse filme, que são excepcionais de ponta a ponta. Realmente a Frances McDormand faz um trabalho fantástico aqui interpretando a Mildred Hayes. Você consegue entender perfeitamente de onde ela está vindo, você consegue entender a personalidade da personagem, como é que ela se aflora devido às circunstâncias em que ela está inserida. Da mesma forma, o Sam Rockwell interpreta o Dixon de uma forma brilhante, porque ele é um cara que tem um bom coração até certo ponto, mas ele é altamente repugnante em diversos outros pontos. Ele é um cara que é muito esforçado, mas não é inteligente, mas de vez em quando ele tem umas sacadas que fazem sentido. E o Woody Harrelson também tem uma atuação excepcional aqui, apesar de em um papel um pouco mais secundário, ele é meio que o ponto mais emocional aqui da trama, e que ele é tanto um incidente incitante da história, quanto o ponto de virada da história, que é uma coisa peculiar de um personagem que não está tão diretamente envolvido com a narrativa. Ele tá envolvido tão diretamente na vida dos personagens ali, de uma forma que parece realmente ser uma pessoa que está inserida dentro de uma comunidade e tal, que tem ramificações. Então, a cidade de Ebbing, Missouri, é muito vivida, é muito verdadeira. Você vê que tem o anão da cidade, o bêbado da cidade, o policial que todo mundo gosta, o policial que todo mundo odeia, o cara que era criança e a galera não gostava e hoje é dono de uma empresa. Então,
tem uma sensação de construção de mundo aqui muito forte e um escopo muito pequeno. O Martin McDonagh não está interessado em falar sobre uma história que coloca em risco o mundo, nem nada desse tipo. Ele tem as performances lá da Frances McDormand, do Sam Rockwell e do Andy Harrison, ancorando realmente um filme que tem uma mensagem sentimental muito forte. E o roteiro também agrega esse tipo de experiência, um roteiro que é muito inteligente, muito fechadinho, talvez de vez em quando exija uma suspensão de descrédito um pouco grande, mas você acaba aceitando isso, porque o mundo que o Martin McDonagh constrói é muito parecido com, por exemplo, o que os irmãos Coen constroem, ou então talvez um Guy Ritchie. É aquela realidade aumentada, sabe? Parece muito real, parece muito vivido, mas talvez que não seja a nossa realidade, uma realidade alternativa que outra pessoa tá vivendo, sabe? Então, você acredita que aquilo pode acontecer. Você acredita, Nayara Azevedo? Mas um cenário um pouco mais absurdo, talvez não nessa época, mas ainda assim dentro da nossa sociedade. Então realmente é um roteiro muito eficaz nesse sentido, que traz personagens excelentes, que são muito bem interpretados, como eu já disse algumas vezes, e muito bem dirigidos também, como eu já disse algumas vezes, e realmente um roteiro que é muito emocional e muito impactante. A única questão mesmo que eu tive foram as motivações dos personagens, que por vezes não são tão bem esclarecidas, especialmente considerando que algumas são. Então as motivações da Frances McDormand são muito bem esclarecidas, a do Woody Harrelson também, do Sam Rockwell até um certo ponto, mas outros personagens ficam ali meio soltos na narrativa. E como foi criado um universo muito rico, os americanos gostam de falar que eles ficam meio soltos, igual um dedão no meio da história, que assim fica bem, sabe, aquele espinho que fica aparecendo, porque esses pontos geram uma maior suspensão de descrença e tal, então acabam que eles te tiram um pouco do filme. Mas fora isso, achei excelente aqui o trabalho de todo mundo envolvido em 3 Anos pro Crime, recebe a nota 8.9 em 10. Então é isso aí, cinespectadores. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos, venham fazer parte da crítica, deixem comentários o que vocês acharam de 3 Anos pro Crime, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!